Galera, o Grêmio, né? O Grêmio perde mais uma na Libertadores e na sua segunda rodada o Grêmio perde para o time do Huachipato, galera. Isso mesmo, Huachipato, um time que muitos achavam que o Grêmio iria golear. O Grêmio perde por 2-0 em sua arena, gol de Loyola e Montes. E com isso, galera, o Grêmio não pontuou ainda. O Grêmio tem 0 pontos. Huachipato 4, Estudiantes 4, The Strongest 3 pontos. E o Grêmio, se quiser a classificação, vai ter que correr atrás. Renato Gaúcho vai ter que fechar um pouco o bico e tentar trabalhar mais a equipe, né? Porque parece que a equipe está de ressaca ainda do título do Campeonato Gaúcho. Parece que o Campeonato Gaúcho tem muito mais importância do que uma Libertadores, né? E o torcedor ficou preocupado agora, né? Depois dessa derrota, né? Colocou em xeque aí a classificação da equipe do Grêmio para a fase de oitavas de finais da Copa Libertadores. Lembrando, né, que o Grêmio é muito raro a gente ver o Grêmio não passar numa fase de grupos da Libertadores, e pode acontecer esse ano se o Grêmio não conseguir se recuperar nas próximas partidas. E vamos acompanhar aqui, né, as últimas informações desse jogo do Grêmio e Huachipato. Foi bem, sentiu muito a questão física, o fato de ter jogado no sábado contra a equipe do Juventude a decisão do Campeonato Gaúcho. O Huachipato foi um time muito forte fisicamente, impôs isso em campo e isso fez que o Huachipato saísse na frente logo no início da partida. O Grêmio não se abateu, criou chances, teve chance para empatar o jogo. Diego Costa, numa cabeçada, fez o zagueiro tirar em cima da linha. O Cristaldo perdeu muitos gols, um chute cruzado, entrando na área, depois uma bola no travessão. O Grêmio chegou inclusive a ter um gol anulado no primeiro tempo pela arbitragem por impedimento, mas o fato é que quem chegou ao segundo gol foi o próprio Huachipato, terminando a primeira etapa em 2-0. Na segunda etapa, olha, quem teve mais chance de ampliar foi o Huachipato. Teve bola na trave, teve gol perdido na bola chutada por cima, teve zagueiro do Grêmio tirando em cima da linha com o Rodrigo Eli. O fato é que o Grêmio não conseguiu se impor, não conseguiu chegar ao empate. Renato entrou com uma equipe bastante descaracterizada, foram 5 jogadores alterados em relação à final do Campeonato Gaúcho, mas a questão física foi a principal explicação. A gente vai ouvir os jogadores do Grêmio nessa saída de campo. Tranquilo que a gente sabe o desgaste que fez agora na final, mas a gente sabe que tem um grupo para virar essa chave aí e que agora temos que descansar para pensar no próximo jogo. Porque eu já falei para vocês, eu sou pago para pensar e eu entendo de futebol. Pode botar, e eu entendo de vestiário, entendo quando o jogador tem condições de começar uma partida ou não. Mesmo o jogador se oferecendo para jogar, como aconteceu. Mas não adianta querer jogar e chegar lá no campo com 40 minutos do primeiro tempo, 45 minutos do primeiro tempo, 4, 5, 6 jogadores que não aguentam mais correr no segundo tempo. Aí eu faço o quê? Troco 5 jogadores no intervalo do jogo? Eu tenho que pensar nessas coisas todas. Tela para o Grêmio. Vamos lá. Início histórico, só que nem sempre a história ela é positiva. Edições de Libertadores nas quais o Grêmio não venceu nos 2 primeiros jogos da fase de grupos. Até onde ele chegou, em 82, na fase de grupos. Ficou por lá mesmo, um abraço. Em 95, ele foi campeão. E em 2019, chegou à semifinal. Então, assim, o início é ruim, mas pelo jeito deu tudo certo no final. Porque teve um empate. Tá vendo ali, ó? Empates e derrotas. Quando perdeu as 2 primeiras, aí foi eliminado na fase de grupos. Mas quando não venceu, você pode olhar pela outra ótica. O fato é que a conta tá difícil. Até porque agora ele vai ter jogos fora e ele vai precisar tirar pontos onde talvez não tivesse naquela conta inicial, por exemplo, Estudiantes, né, Marra? O próximo jogo é contra o Estudiantes em La Plata. Uhum. Esse é um jogo que antes da competição começar, você pensava assim, esse é um jogo que talvez perca, ganhar é um grande resultado, tal. Opa, se voltar para Porto Alegre com um empate, tá legal. Uhum. Agora eu preciso ganhar esse jogo de qualquer jeito. Porque senão o Grêmio disputará 9 pontos e perderá 9 pontos. Assim, não era para estar nessa situação. E não é só isso. Eu sei que o jogo fica condicionado quando toma um gol cedo, mas o Grêmio se lançou para o ataque e se mostrou, eu concordo com o Berton, várias vezes desprotegido. Se tivesse tomado mais gol, eu sei, poderia ter feito também. Criou para fazer. Mas não dá para dar os espaços que ofereceu ontem para o Huachipato. Tomou o gol mais cedo ainda contra o Juventude, teve a mobilização dos jogadores para reverterem o placar e foi atrás do título.
Assim, a gente vai questionar as escolhas do Renato, que pode passar por diretoria também, né? Priorizar competição, final do Campeonato Gaúcho, pode ter determinado a situação do Grêmio na Libertadores, mas era um time ali que, tanto na individualidade, sim, poderia ter vencido, né? Então, responsabilidade dos jogadores também, né? Porque eu acho que são duas discussões, né? Uma que é essa questão do calendário e a outra que é, mesmo com o time reserva, não era para ter tido um melhor... Aliás, nem era time reserva, né? Era uma mudança ou outra. Você perde referências ali, né? Assim, claro, acontece. O time reserva foi contra titular, o Bolívar. Foi contra o The Strongest. O time titular ali, principalmente meio de campo para frente, muito bem encaixado, enfim, né? As referências ali, o Soteldo voltando de lesão, entra ontem como titular, mas ainda precisa de um ritmo maior, enfim, o meio de campo também mexido, mas ainda assim o Grêmio ele deveria ter vencido a partida. E assim, como isso precisa ser revisto, né? Da decisão do estadual. O estadual resolve antes da Libertadores. Tem que, porque não é que você está comprometendo a estreia, você está comprometendo as 2 primeiras rodadas. Comprometeu o Grêmio, não, só porque olha, comprometeu o Grêmio, certo? Porque o Grêmio joga com um time reserva, no outro ele está desgastado, porque sim, foi desgastante a decisão. A gente estava discutindo agora se o Hulk vai jogar ou não, se ele tem condições para a partida, quer dizer, também prejudica o Atlético. Apesar do Atlético ter vencido, né, e ter ido com o pé embaixo, mas assim, são jogos em sequência. O Palmeiras precisou virar também, né? Palmeiras, exato, e deve jogar com também, não deve ter todos os titulares na segunda rodada, então, quer dizer... Poupou na primeira rodada, no Libertadores. Poupou na primeira, essa decisão do estadual, ela está comprometendo as 2 primeiras rodadas dos times na Libertadores. É muita coisa. Calendário brasileiro. Mas eu acho que aí, vamos lá, eu concordo com você nesse sentido e é uma coisa que a gente sempre conversa de calendário. Isso é uma verdade absoluta que a gente já convive. Na entrevista do Renato, ele ficou muito bravo lá, tendo que explicando que ele é pago para pensar, não etc. Ser questionado, não. Eu acho que também... ter respondido daquela maneira também. Não, é que aí eu começo a levantar, assim... É que é muito difícil, porque a gente sabe que se ele perde a final do estadual, ele seria criticado. Sim. Mas o famoso, se não classificar na Libertadores, é um comprometimento muito maior da temporada. Talvez fosse um barulho muito local. Ele vai ser lembrado por ter sido eliminado da Libertadores ou por ter sido campeão estadual? Entendeu? Eu acho que aí entra na conta, por exemplo, não era contra o Inter. E não que por não ser o Inter você pode perder para o Juventude, tem muito respeito pelo trabalho do Juventude. Mas eu digo que não entrou na conta também aquela coisa do meu Deus, o meu maior rival, não posso, Sim, porque... a pressão é menor. E a gente sabe que lá isso também tem muito efeito na avaliação. Então, assim, a minha questão é o quanto que isso é uma direção de ganhar o estadual a qualquer custo, e o quanto também é aquela coisa que a gente brincava aqui. Pô, o brasileiro, ele já acha que pode poupar na Libertadores, que a Libertadores é brincadeira para o brasileiro. Tem ganhado com muita tranquilidade e tal. E a gente está vendo que não é. O nosso sarrafo está subindo e as equipes estão tentando buscar os brasileiros do jeito que dá. Então, você vê, o técnico do Cruzeiro perdeu a final pro Atlético e caiu. E aí, ao mesmo tempo, o Calçade lembrou isso ontem no Linha, né? Que é uma tremenda incoerência. Os clubes, eles passam o Campeonato Brasileiro inteiro falando que o objetivo é classificar para a Libertadores. Aí, quando classifica, estreia na Libertadores com o time reserva. Não só estreia, né? Mas ele poupa na Libertadores. E o estadual é o que às vezes não vale nada, né? Mas eu também consigo entender o Renato e os outros clubes que priorizaram nessa semana um título. A avaliação do departamento médico ali é um trabalho sério dos clubes, né? Sim. Você tem ali todo o estudo, enfim, acompanhamento. Tem jogador que não tem condições mesmo. Se desgastou muito no jogo anterior. Eu acho que a gente pode falar sobre a profundidade do elenco. Sobre, assim, você não pode levar o seu jogador ao limite porque você pode realmente comprometer uma temporada. Tá, e como que eu montei, então, o meu elenco? Quem que vai ali, né, no momento de eu precisar poupar? Eu tenho o calendário aqui, vou ter uma final de estadual, caso avance no meio de estreia de Libertadores. Então, por isso que eu falo, o Grêmio, ele não entrou com o time reserva, ele entrou com algumas referências ali e não conseguiu jogar. Porque, assim, se é uma indicação da direção, vamos pensar aqui. E tem que ser, né? Não, porque meu ponto é, também o Grêmio precisa entender, e nada impede do Grêmio reverter nessa Libertadores, se classificar, chegar até a semifinal, até ser campeão, como foi em 95. Mas o meu ponto também é entender se os brasileiros têm força na Libertadores. Qual que é a situação do seu time? É diferente um Flamengo poupar numa Libertadores
e os seus reservas serem... Sim. Não o Gabigol agora, mas Bruno Henrique, sei lá quem... Luiz Araújo. Gerson, Não, se Vinha, precisar. Não agora, Ortiz, né? Mas... todo mundo. E outra coisa, o seu reserva, às vezes, tem que buscar moleque muito da base. Uhum. E aí você não tem a condição de pontuar mesmo tendo um time reserva. Falei sobre profundidade de elenco, você fica refém. De entender também até que ponto eu posso entrar nessa condição de poder escolher o campeonato. Se é essa a situação do Grêmio agora. E aí paga o pato. O atipato. Eu acho que o Grêmio deveria ter, com o time que jogou ontem, deveria ter condição de vencer o jogo. Eu acho que isso é o principal, né? Mesmo a escolha, eu compreendo e acho que foi uma escolha acertada. Sim. Mas era porque justamente era para o time de ontem ter desempenhado melhor. Porque não dá para duvidar, não dá para duvidar da comissão técnica que decide ali, que a gente está falando, né? Sobre o jogador que tem ou não condição de jogar. Até porque um jogo pode ter uns 2 ou 3 expulsos, pode ter uma coisa assim, tem... Então, mas quando a gente sai desse campo e a gente então vai para o outro. Por que não venceu? Porque não desempenhou bem. Isso. Aí a pergunta faz todo sentido, se questionar o Renato. Aham. Porque não estou falando de poupar ou não. Poupar ou não, poupou. E eu acho que é uma decisão de Renato e direção tal. Do jogo do Strongest, faz mais sentido ainda, porque é difícil jogar na altitude. Você pode ir com todos os titulares e voltar com o mesmo placar de 2-0 para o Strongest. Não tem garantia. A questão é por que o time, então, desempenhou abaixo? Por que o time tem um comportamento sem a bola que ofereceu ao Atipato, em vários momentos, oportunidades de gol? O Grêmio também criou oportunidades. Eu sei, mas o placar foi 2-0. Isso. Em algum momento a gente precisa ser objetivo na conversa, né? O placar foi 2-0 e essa é uma verdade que está aí na nossa testa. O Grêmio, o que está acontecendo com o Grêmio no sem a bola que não parou o adversário? Como você lembra, ele teve uma das piores defesas do Brasileirão no ano passado e foi o vice-campeão. Por que vira o ano e segue como um problema o sistema defensivo? E esse ano não tem o Soares. E muitas vezes tem um ótimo Diego, né? Sim. Muito bem, mas não tem o Soares. Em muitas condições da temporada, a gente usa até a palavra poupar de uma maneira errada. Porque poupar é quando você tem algo e você guarda. Em muitos casos você não tem. Eu não tenho esse jogador em boa condição. Então não é que eu não estou poupando. Não, eu não posso escalá-lo. Estou preservando. Eu preciso, porque esse cara não vai estar 80%, 90%, 100% para jogar. Eu preciso escalar um outro. Né? Mas isso vai da discussão. E vai continuar dando. Vocês lembram na final, não foi nem primeira rodada de Libertadores, não era nem decisão de estadual. Foi jogar o Palmeiras e o Flamengo, era final da Libertadores. Final. E um dos jogos anteriores era Palmeiras e São Paulo. Sim. E o Abel não colocou ninguém. Sim. E, cara, teve barulho. E era a final da Libertadores. Imagina se não vai ter essa discussão na primeira rodada, com uma final de estadual. O Arrascaeta, naquele ano que o Flamengo chega, foi na Copa do Brasil e na Libertadores, e que aí a gente estava conversando se poupa o Arrascaeta, se segura o Arrascaeta em jogo de Copa do Brasil para tê-lo na Libertadores, porque depois ia ter Copa. Isso. Não foi isso? Depois ia ter Copa do Mundo no fim do ano. O fato é que não dá para jogar todos os jogos. O Renato... Claro, como outros técnicos, teve que fazer escolha. Mas o time pode jogar mais. Mas o time deveria ter jogado mais. Quando a discussão fica só no outro ponto, eu concordo com o Renato. Isso. E é o que a Mário falou, assim. Isso é uma avaliação que você faz com o departamento médico, com direção, com tudo mais e tal. E não dá para expor os jogadores. Ok, não dá para expor os jogadores. Chegou no limite que se joga muito aqui no Brasil mesmo. Só que, e o desempenho? Essa conversa fica de lado. Mas moiou pro Grêmio na Libertadores? Não, mas é mais difícil. Não, vai ter que ganhar do Estudiantes lá. E o Estudiantes está perdendo o jogo pro Strongest. O Strongest teve um jogador expulso e ele virou o jogo. E aí todo mundo pontuou, né? E aí todo mundo pontuou. E o Grêmio hoje está em último lugar do grupo. Com nenhum ponto. Então até uma eventual classificação, uma ida para a Sul-Americana desse jeito, até isso fica comprometido. Porque em último lugar você não vai, né? Não, vai ter que tirar pontos dos Estudiantes. A vantagem é que os 2 últimos jogos... Então, porque ele faz 2 fora agora, não é isso? Ele faz o primeiro fora. E depois ele faz... Ele vai jogar fora com o Estudiantes e com o Atipato fora. Depois é Strongest em casa. E o Estudiantes em casa. Uau. Aí um poder puxar... Mas vai assim, ser com ali, 10 né? pontos, nem com 10 é o pontos último é garantia jogo? de classificação. Estudiantes é o último? Não sei se é o último. Porque ele vai Uau. fechar a Acho fase que é o de grupos Strongest agora. o Para último. fechar a fase de grupos, isso. É o Strongest o último. Não, a ordem tá, assim, 2 jogos. É que se o último jogo fosse Estudiantes seria Sim. peso. Verdade.
Tem a tela, Tem vamos a ver, tela, ó. vamos, Olha aqui mais a fácil. sequência ó, Pelo de amor de jogos. Deus, seu, hein? Até porque, Bruno, assim, é Strongest. é Strongest. É, o primeiro é o último, a gente. Strongest em sua homenagem, né, Mariano? Porque vai... Não, é por causa do preto e amarelo. Não é porque eu sou Strongest? Não. Porque aí é o seguinte, aí nessa de poupar de um lado, do outro e tal, você talvez comprometa alguns jogos do brasileiro. Por exemplo, entre os 2 jogos ali da Libertadores, ó, o Huachipato e Estudiantes, ele tem um Galo. Fora de casa. Fora de casa. Entre o Estudiantes e o Strongest pode ter o Flamengo, fora de casa. Também. Mas esse Strongest fora, Não, é Strongest é em casa. É casa. Esse último Strongest é em casa, é porque já foi. fora já foi. É em casa. Mas é isso, ele tem 2 jogos fora agora em sequência, não vai ser fácil. Estudiantes 24 e depois recebe Estudiantes. Bom, o Fluminense também faz contas, Mari. Faz, mas venceu ontem, então já dá uma... Galera, o Grêmio, né, o Imortal, se quiser se classificar na Libertadores, vai ter que fazer muito mais do que tá fazendo, na minha opinião. O Renato Gaúcho subestimou demais o time do Huachipato, essa é a verdade, subestimou e achava que a qualquer momento poderia vencer o jogo. Mas não foi isso que aconteceu. Agora vai ter um jogo difícil contra o Estudiantes, vai ter que vencer, porque se o Grêmio não vence o próximo jogo, praticamente o Grêmio vai estar dando adeus à classificação para a próxima fase da Libertadores. Porque corre o risco da próxima rodada já ter times com 7 pontos. Se o Grêmio não tiver pontos, fica difícil. Fica difícil. Né? Agora o Renato Gaúcho vai ter que trabalhar esses próximos 4 jogos e precisando vencer. Precisa vencer para poder manter a chance ainda de classificação. E não dá para ficar falando só agora, eu entendo de futebol. Então, entende, o time entrou muito mal em campo, por quê? Essa é a pergunta. Por que o time do Grêmio entrou tão mal? Entendeu? Não dá. Não dá. Ficar falando, criamos chance, mas quem fez 2-0 foi o time do Huachipato. Entendeu? Então não adianta. Entendeu? Na minha opinião, o time do Renato Gaúcho não tem que botar desculpa. Vencemos, foi por causa da final do Campeonato Gaúcho. Poxa, galera, o jogo foi em casa. O Grêmio não teve que viajar. Então, por qual motivo? Entendeu? Não tem o que reclamar. Jogou em casa, cara. Jogou em casa. Agora vai reclamar. A culpa é porque jogou a final do Campeonato Gaúcho. A desculpa não é essa. A desculpa é que o Grêmio não desempenhou um bom futebol. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que eu quero saber também sobre o time do Grêmio. Se vocês acham que o time do Grêmio vai se classificar ainda na fase de grupos da Libertadores. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também, galera, deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.